Oi, gente, boa tarde. Bom, eu tava fazendo o vídeo, cortou. Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. O sol tá querendo aparecer, esse lindo, maravilhoso. Que hoje tá um dia um pouquinho nublado, mas o sol, como sempre, brilha. Bom, eu tava fazendo o vídeo, cortou, caiu aqui, não entendi muito bem, mas vamos dar continuidade, tá? Vou começar aqui de novo. Bom, boa tarde para vocês, espero que estejam bem. Eu tinha falado lá no início, agora tem que começar de novo. Bom, para quem viu o primeiro vídeo, os outros vídeos, tinha sido passado para mim que as mensagens iam ser escritas, eu ia escrever e aí eu passava para vocês, tá? Hoje tá sendo diferente. Bem diferente, desafiador. Hoje a mensagem vai ser aqui, ó, com vocês. Eu vou passar agora pra vocês, tá? Até perguntei pra Deus, porque ia ser escrito. Ele falou: não, liga a câmera e fala. Pode falar. Bom, já faz uns dias que eu tô sentindo, isso não mudou como os outros vídeos. Tive a mesma sensação, que era pra eu passar a mensagem pra vocês, pra eu conversar com você. Mas fiquei segurando. Dessa vez eu fiquei segurando. Acredito por causa do meu ego, né? Sim, o ego, ele às vezes ele aperta a gente, ele dá uma gritada, mas tá tudo bem, né? O ego, ele faz parte da gente, da nossa vida, e ele só quer proteger a gente, tá? Assim como nós, o ego, ele é feito do mesmo amor e faz parte da nossa vida aqui na Terra como seres humanos que estamos, tá? Então, eu acredito que sim. Por mais que eu já esteja há algum tempo nessa caminhada, assim como alguns de vocês, né, estudando o autoconhecimento, a espiritualidade, enfim, a gente sempre está aprendendo. E o ego tá aqui. Então a gente tem que ficar atento e aprender a respeitar ele, mas não ser dominado por ele. E hoje eu entendi isso. Faz uns dias que eu tô sentindo para passar para vocês. Já faz mais ou menos, acho que uns 3 dias, não sei exatamente, uns 4, 3 dias que bate a mesma sensação. Acredito que como eu não passo para vocês, então Deus faz de uma forma que realmente eu tenho que passar a mensagem. Então hoje eu não consegui segurar mais, tá? Então assim, pessoal, eu tô vivendo uma fase, tá? De muitas mudanças na minha vida. Muitas mudanças. E tudo começou quando eu vim buscar o autoconhecimento, quando eu vim buscar essa parte da espiritualidade. Eu comecei em 2023, mais ou menos acredito que em maio, junho, tá? Desculpa, gente, eu tenho umas formiguinhas aqui. Vou tentar colocar o pé mais pra cá. E vamos dizer aí metade, meio do ano de 2023. Eu sempre acreditei em Deus, como já falei pra vocês. Deus sempre falou comigo, tá? Eu sempre falei com Deus. É que hoje pra mim é tudo mais claro. Hoje eu consigo ver de uma outra forma, eu sinto de uma outra forma. A gente vai tirando alguns véus, vão caindo alguns véus, a gente vai aprendendo não, a gente vai lembrando, né? Que a gente já tem todo o conhecimento dentro da gente. É que a gente esqueceu. Então hoje é diferente. E desde que eu comecei essa jornada,
tudo mudou. A minha vida já vinha já assim de pernas pro ar. Na realidade, finalzinho de 2016 para 2017, a minha vida virou de ponta cabeça. Não vou entrar em detalhes aqui. Conforme a gente for se conhecendo, eu vou passando para vocês a minha história. Mas assim, desse período para 2023, a minha vida já tava de ponta cabeça, tá? Já tava tudo bagunçado. Bagunçado não, porque Deus, ele não faz nada por acaso, né? Mas na minha cabeça estava tudo bagunçado. E aí, 2023, eu passei por uma situação que eu também vou contar pra vocês ainda um dia, que me fez questionar ainda mais, porque eu sempre questionei o que a gente estava fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui, que não fazia sentido a gente nascer, viver e morrer. E se era só isso? E em 2023 eu estava numa fase da minha vida e aconteceu uma situação específica que me fez questionar mais ainda e me fez querer entender mais ainda o amor de Deus. Por quê? A gente vive num mundo, e isso eu acredito que desde o início, né, em que tudo que é diferente, quem pensa diferente, é julgado, é criticado pela sociedade, de modo em geral, né? E ainda mais quando envolve Deus, quando envolve essa parte de religião. Não estou criticando nem falando de nenhuma religião, tá? Até mesmo porque eu sou batizada na Igreja Católica. Só não vou mais assim, né? Mas tudo que envolve essa parte e a parte da sociedade, há muito julgamento para aquilo que é diferente do que o comum, né? Então, se você não trabalha CLT, você é julgado. Se você não quer ir para tal lugar que os seus amigos querem ir, você é julgado. Enfim, tô dando alguns exemplos assim, mas cada um entende da forma que achar melhor, tá? Absorve da forma que achar melhor. Só um minutinho, gente. Tá passando um carro com áudio aqui, uma música alta. Só um minutinho, tá? Quartou, né? Hoje é quarta. O pessoal já tá animado. Então, tudo que é diferente, o ser humano, ele julga. E eu já estive nesse papel. E às vezes eu me pego nesse papel também, julgando algo que eu não conheço, né? Porque a gente teme o que é diferente, né? O que incomoda, aquilo que sai fora da nossa rotina. E aí, em 2023, eu me vi numa situação que eu também já tinha julgado mais de uma vez, tá? Eu já tinha julgado, assim, suavemente, né? Que eu falava, não, eu não concordo, mas eu respeito, né? Eu era essa pessoa. E aí, em 2023, me peguei passando por uma situação que eu já tinha julgado. E aí, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu quis entender muito mais o amor de Deus, porque eu tava sendo muito julgada nessa fase. Algumas poucas pessoas cara a cara e muitas mais pelas minhas costas. Mas tudo bem, eu quis viver aquela situação, eu escolhi aquela situação, então eu sabia que não ia ser fácil. Então eu perguntei para Deus, se você é esse Deus de amor, se você é amor, por quê, né? Por que tá acontecendo isso? Por que é errado? Se o que eu tô vivendo, pra mim, não é errado. A partir do momento que você ama, que você sente o amor, que você faz algo na sua vida por amor, por que tá errado?
só porque é diferente do que as pessoas estão acostumadas, do que eu estava acostumada até aquele momento. Então eu perguntei, e normalmente quando eu faço perguntas para Deus, isso desde de sempre, né? Mesmo de eu não ter a consciência que eu tenho hoje, Deus, ele sempre me revelou, ele sempre me trouxe as respostas, às vezes no mesmo dia, às vezes em alguns dias, em alguns meses, mas Deus sempre me trouxe a resposta. Só que nessa situação em específico, o que aconteceu? Houve um silêncio da parte de Deus, mas pensa num silêncio absurdo. E eu fiquei assim, que parecia que eu tava no escuro, porque eu não entendia nada, eu não enxergava nada. Deus não estava falando comigo. Eu achava que ele não estava falando. Pensei em desistir várias vezes, só que eu não desisti. Porque eu sempre soube, eu sempre acreditei que Deus é amor, sim. Que Ele sempre esteve comigo, Ele sempre está. Ele sempre está com você, Ele sempre está com a gente, com cada um de nós. Mas o silêncio de Deus na nossa vida, ele é muito necessário. Hoje eu sei disso. Hoje eu sei disso, só que na época, gente, foi muito desafiador, porque eu achava que só tava eu, né? E foi muito desafiador. Só que eu me permiti experienciar aquela vida, porque como eu falei pra você, eu escolhi aquilo. Falei, se eu escolhi, eu vou viver. Deus não tá me respondendo, tá tudo bem. Eu sei que Ele não tá me julgando. E alguma coisa tem aqui pra eu aprender. E eu fui com a cara e com a coragem. Gente, foi assim, uma experiência sensacional, tá? Vivi muitos momentos felizes, alegres, conheci pessoas maravilhosas. Isso fez eu crescer, tá? Fez eu crescer, fez eu enxergar muita coisa que eu não enxergava. Tirou um preconceito de dentro de mim, uma coisa assim, sabe? Que eu achava que era bom e não era. E algumas pessoas se afastaram. E aí eu consegui enxergar muita coisa. E eu cresci muito como ser humano. Eu cresci muito como pessoa. Eu comecei a ver a vida de outra forma. Então, eu não sei o que você está passando hoje. O que está acontecendo na sua vida, tá? Mas Deus está falando. Não é só pra mim. Deus está falando pra você que tá aí. Não tema. Não tenha medo. Não se assuste. Não se assuste. Pode estar escuro agora. Você pode estar triste, você pode estar sentindo alguma dor, seja física, espiritual, emocional, mental. Você pode estar se sentindo perdido. Você pode estar clamando a Deus, você pode estar gritando. Já aconteceu de eu gritar, gente, a Deus. De eu pedir socorro, já aconteceu. De eu pedir socorro no meu quarto chorando. E já aconteceu de eu pedir socorro para Deus gritando, porque eu não sabia o que fazer. Então Deus te fala agora, eu estou aqui. Você acha que não, mas eu estou aqui. Então não tenha medo. Não tenha medo. Continua. Tá? Continua. Se você chegou até aqui, é porque eu quis, eu quero que você esteja aqui, porque
lá do outro lado tem algo muito melhor. Tem algo muito melhor. Você não tá vendo agora, tá? Você não está vendo. Mas eu tenho sim algo melhor pra você. Então confia em mim, confia em você. Sai um pouco desse barulho. Sai um pouco dessa bagunça. Eu não sei se esse barulho é na sua casa, se esse barulho é na sua mente, é no seu trabalho, é no meio dos seus amigos, é você com você mesmo. Eu não sei que barulho é esse, mas não é seu esse barulho. Não é seu esse barulho. Essa dor não é sua. Esse medo não é seu. Essa ansiedade não é sua. Então sai desse barulho, sai dessa bagunça. E você sabe o que eu tô falando. No fundo você sabe. Não precisa sair brigando, discutindo, não precisa sair quebrando, não precisa disso. Mas sai. Você vai saber como sair dessa bagunça, desse barulho. É isso que tá te deixando doente. É isso que tá te deixando triste. É isso que tá tirando o seu foco. É isso que tá fazendo você viver uma vida que não é sua. Não foi você que escolheu essa vida que você tá vivendo hoje. E você sabe disso. Então hoje, a mensagem mais importante é essa. E assim, pessoal, isso que eu falei pra vocês agora ressoou comigo também, tá? Eu quero que vocês compreendam que não é que eu recebo nenhum tipo de espírito, não é isso não, tá, gente? É que realmente Deus fala comigo. Como eu já falei pra vocês, Deus ele conversa com todos nós, tá? É que de um tempo pra cá é tudo muito diferente. Então, eu acredito que eu acesso alguma frequência, eu acesso algum tipo de nível de consciência. Eu não entendo ainda também, tá? E eu sinto que eu tenho que falar pra vocês. Então, eu falando aqui, sou eu. Mas, em alguns momentos, na maior parte do tempo, agora, porque como eu falei pra vocês, eu não escrevi, é o que acontece quando eu escrevo. Eu escuto claramente. Eu escuto e o que eu escuto é passado através da minha voz. Então, não é que eu recebo nenhum tipo de espírito, não, tá? Entidade, não é isso. Eu só tô acessando essas mensagens. Tenho medo? Um pouquinho. Não medo, mas pra mim é muito diferente, tá? Tudo muito novo, como eu já falei várias vezes pra vocês. Então, isso que eu acabei de passar pra vocês ressoou também comigo, muito comigo. Tá? E como eu comecei no início falando pra vocês, eu tô passando por uma fase de transformação, de mudança. Eu mudei drasticamente tudo na minha vida. Eu não, Deus. Porque eu estava na direção oposta do meu propósito, do que eu vim fazer aqui. Hoje eu sei disso. Muitas vezes eu perguntei pra Deus o que eu ia fazer, o que era pra eu fazer. Porque eu já fiz várias coisas, né? E eu sempre pensava, meu Deus, eu não vim aqui só pra isso. E hoje eu sei o que eu vim fazer. E eu fico muito feliz por isso. De poder estar aqui com você, tá? Hoje eu sei que eu vim aqui pra passar tudo que eu passei, tudo que eu ainda vou passar, tudo que eu vou experienciar. Só que pra transmitir pra você que tá aí também, pra passar pra você aí também, que Deus, ele tem algo maravilhoso pra gente sim. Gente,
mudei de identidade. Posso falar que eu sou uma outra pessoa. Continuo com a mesma essência, mas agora que eu tô conseguindo entender tudo também. Porque eu fiquei muito perdida, porque eu falei, meu Deus, eu não era nada daquilo que eu achava que eu era. Gente, eu já tive vícios, não de droga, tá? Mas eu fumei por muitos anos. Eu bebia muito. Não era nada que, assim, atrapalhasse a minha rotina do dia a dia. Eu tinha esse controle. Mas eu tava acabando comigo. A bebida tava acabando comigo. Eu tava me matando, me destruindo a minha saúde. Então eu sempre tive compulsão, tipo, eu fumava, eu bebia, comida também, eu tinha compulsão por comida. Era uma forma de eu extravasar, de eu tentar tirar aquela dor, de eu fugir, enfim. E hoje eu sou uma outra pessoa, tá? E se eu falar que foi um processo que levou anos, não. Deus, quando Ele quer não. Quando Ele percebe, né? Quando Ele vê que a gente tá sendo teimoso demais e a gente tem esse propósito, a gente tem essa missão, Ele simplesmente tira aquilo de você. E foi isso que aconteceu comigo. O cigarro, eu parei em um dia. Eu não queria mais fumar. Não sentia mais vontade. A bebida foi da mesma forma. Só que a bebida foi um processo mais diferente. A bebida eu já sabia que eu tinha que parar há muito tempo. Eu já sabia. Só que eu tava teimando. E quando eu parei a bebida, eu acordei um dia com muita ressaca. Eu tinha vivido uns 3 dias antes desse dia uma situação muito chata, onde eu tinha bebido também. Era final de ano, festa, essas coisas. Então eu já tava exagerando fazer alguns dias. Falei, final de ano, tô de recesso, não tô trabalhando. Não vai fazer mal, né? E aí, há uns 3 dias antes desse dia que eu parei, mesmo eu alterada por causa do álcool, eu vi e escutei algumas coisas que estavam na minha cara a todo momento, sóbria. E eu fingia que eu não tava vendo, que eu não tava ouvindo. E aí, depois desse dia, eu fiquei mais uns 3 dias bebendo. E quando foi uma manhã, eu acordei de ressaca, muito mal, péssima, moralmente, fisicamente, com muita dor de cabeça, que eu vinha passando muito mal por causa da bebida. E eu acordei, na verdade eu fui acordada, né? Deus me acordou, falou assim, não abre o olho, só escuta. E eu escutei uma frase de uma pessoa que eu amo muito, que eu respeito muito. E eu escutei uma frase só. Essa pessoa me chamando de bêbada. Essa bêbada. Falou mais coisas, mas o que ficou muito na minha cabeça foi isso, essa bêbada. E aí na hora que eu ouvi, eu abri os olhos e Deus falou, pega essas coisas e vai embora. Eu nem questionei. E não fui eu, tá? Que não foi, dessa vez não foi meu ego. Foi Deus. Pega essas coisas e vai embora. Volta pra sua casa. E foi o que eu fiz. A gente tava viajando, enfim, eu não tava próximo da minha casa. Foi o que eu fiz. E vim embora. Péssima. De ressaca, passando muito mal. E eu falei assim, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero contato com ninguém. E Deus falou, você não vai ter contato com ninguém. Desliguei o celular, cheguei em casa e falei, eu não quero falar com ninguém. E me tranquei no meu quarto. E fiquei 3 dias. 3 dias, 3 noites.
E pra mim foi o reset, tá? Foi o reset que faltava na minha vida. E desde então eu não bebi mais, eu não quero beber mais, eu não sinto falta, graças a Deus. Me sinto muito bem, né? Então quando eu falo que Deus, ele percebe que a gente tá sendo teimoso, ele vai te tirar dessa situação que você tá passando hoje. Então muitas coisas acontecem na nossa vida por teimosia. A gente sabe que não é mais pra gente estar fazendo aquilo. A gente sabe que aquilo tá fazendo mal pra gente. E inconscientemente a gente não percebe o quão mal a gente tá fazendo pra gente. E que Deus não quer isso pra gente, tá? Então assim, gente, acredito que a mensagem mais importante foi passada pra vocês hoje. Foi totalmente diferente das outras vezes, até o local, tá? Das outras vezes eu fiz na minha casa. Hoje eu fui pra academia, eu já acordei muito angustiada. Fiz algumas coisas, falei, eu vou pra academia, vou desestressar. Só que eu voltei da academia e não passou. E eu sabendo que eu tinha que passar uma mensagem pra vocês. Eu não consegui na minha casa hoje. Falei, não consigo aqui, não dá. Eu tava me sentindo sufocada. E eu senti de vir aqui, tem um parque aqui perto da minha casa. Né? Não é um parque muito grande, mas aqui tem natureza, tem os animais. É um parque muito gostoso, eu gosto de vir aqui. Aí já fiz um pouquinho de caminhada, bem pouquinho, andei um pouco. Falei, eu vou ter que passar essa mensagem. Então, pessoa que tá aí do outro lado, se acalma, tá? Eu quero muito passar a minha experiência de vida pra vocês. Vai ser aos poucos, não dá pra gente passar tudo no mesmo dia, em um único dia. Mas eu quero sim passar a minha experiência de vida pra vocês, porque eu já vivi no fundo do poço, tá? E já vivi muita coisa que só Deus e eu sabe. Eu já fui muito julgada, eu já fui muito criticada, porque eu sempre fui diferente, eu sou diferente. E hoje eu gosto disso, hoje eu me amo do jeito que eu sou, me respeito do jeito que eu sou, hoje eu entendo. Mas às vezes você não tá ainda nessa fase. E eu entendo, eu sei como dói. Eu sei como dói. Esses dias mesmo que aconteceram algumas coisas comigo, eu me vi pensando como se fosse antes. Nossa, eu vou... E se eu largasse tudo, jogasse tudo pro alto? E se eu fosse tomar uma cerveja pra desestressar? Então, gente, as nossas sombras, elas vivem com a gente. Mas não somos elas. Já falei isso pra vocês. Então é importante sempre a gente se conectar com Deus, com a nossa alma, tá? Com os seres que vocês acreditam. Cada um tem sua fé. Deus é um só. E Deus está em tudo. E em todos. Mas mais uma vez vou falar: vigiai e orai. Vamos estar presentes e conscientes. Porque questão de segundos a gente joga tudo pro alto. Tudo que a gente conquistou. E eu não quero mais voltar para aquela vida. Eu não quero. Eu tô muito feliz hoje, eu tô muito bem. E os desafios sempre vão acontecer. Vai ter momentos que a gente vai ficar no silêncio sim, que Deus vai ficar em silêncio sim. Mas é onde a gente também precisa ficar em silêncio. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas sem um direcionamento. Porque a gente quer resolver aquilo. Só que muitas vezes aquilo não vai ser resolvido nesse momento. Não vai. Porque vai acontecer a resolução. Tudo vai se resolver na hora que tiver que acontecer. Então muitas vezes Deus fica em silêncio e a gente também tem que ficar em silêncio. Respirar fundo, como eu falei, se conectar, orar, meditar, sair, não sei, treinar, não sei, dormir, gente, ler um livro, ver um filme, não sei.
mas é ficar você e Deus. Não sair da sua consciência, não sair, sabe, do seu bem-estar. Hoje mesmo, porque eu acordei dessa forma, eu já fui tentada de uma forma, gente. Eu falei, meu Deus, eu não posso estourar. Então vai vir gente te cutucar, vai vir gente falar coisa que não é pra falar, vai vir situação, vai acontecer muita coisa. Então, às vezes, a gente precisa sair de cena e ficar em silêncio junto com Deus, porque Ele vai falar no nosso coração, de alguma forma, como através desse vídeo, como através de uma música, não sei, de um sonho. Eu venho sonhando bastante, tá? Os sonhos são muito importantes. Não é que a gente tem que colocar tudo ao pé da letra, tá? Senão a gente fica numa paranoia. Mas vamos prestar atenção nos sonhos. Às vezes uma pessoa que você nunca viu na vida vem te falar alguma coisa, te solta alguma coisa, e aí você não dá muita atenção, mas vamos começar a prestar atenção nas coisas, tá? E tenha o seu momento, se respeita, se ama, se escolhe em primeiro lugar. Não é egoísmo, já falei isso pra vocês. Se ama, se respeita. O que é seu e vai chegar, tá? Se tá difícil, vai melhorar, você pode ter certeza disso. Nunca duvide disso. Nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide do amor de Deus por você. E que Ele tem o melhor pra sua vida. E se você duvidar, chama Ele. Chora, não sei. Mas se duvidar, não deixe essa dúvida tomar conta da sua vida, que isso é uma ilusão. Isso faz parte do outro lado do jogo, pra te confundir. Então não se confunda, porque você sabe quem você é, você sabe de quem você é filho ou filha. Então isso basta, tá bom? E é isso, pessoal. Mais uma vez sem maquiagem, né? É bom que vocês já acostumam comigo. Cabelo todo oleoso, que eu vim da academia. Mas o mais importante foi passado, tá bom? Hoje é quarta-feira, ainda temos uma metade da semana aí, então eu desejo uma ótima semana pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E força, muita coragem, muito amor em tudo, mesmo na situação mais difícil, com aquela pessoa mais difícil. Respira, Deus é amor, tá? Então vamos nos amar e amar tudo. Não é aceitar tudo, mas vamos viver através do amor de Deus. Tá bom? Uma ótima semana pra você. Se cuida, tá? Eu espero falar com vocês de novo. Logo, vou falar com vocês sim, mas quem sabe já nos próximos dias. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço. Se cuida.